Fala pessoal, tudo bem? Eu fui questionado outro dia sobre qual que é a matéria fundamental que todo dono de escola precisa conhecer para que suas vendas performem bem. Um dono de escola se aproximou de mim me perguntando: Thiago, quando eu vou ler material sobre vendas, tem muita informação. E cada hora, às vezes as informações são conflitantes, cada hora eu leio uma coisa diferente. E o que eu preciso realmente saber, o que eu preciso realmente aplicar na minha escola para ter resultado. E isso me inspirou a fazer esse vídeo e apresentar para vocês o que eu entendo ser fundamental, os fundamentos básicos para você performar na sua escola. Então eu fiz aqui uma apresentação onde eu trago um pouquinho desses elementos e eu vou discutir aqui um pouquinho com vocês. Nós vamos estar também, como sempre, preparando o material, colocando o material à disposição de vocês, tá? E cada vez entendendo a necessidade, nós vamos estar nos ajustando, nos adaptando. Então isso aqui já é mais um material atendendo uma demanda recente. Então quando a gente fala em performance de vendas, pessoal, a gente está falando em 3 itens, 3 ingredientes fundamentais para o resultado. Nós vamos falar em processo, nós vamos falar em ritmo e habilidade. Processo, pessoal, é o mais relevante aqui. Venda é processo. Venda é um jogo de não, ouvir não, até conseguir o sim. Então é natural. Outro dia um dono de escola me falou: mas não tem um jeito mais fácil, Thiago? Eu preciso ouvir tanto não assim? É desgastante. É assim mesmo. Não existe uma outra forma de fazer esse processo. E eu entendo aqui, pessoal, que receber esse tanto de não é totalmente antinatural para nós. Então nós, enquanto seres humanos, nós estamos buscando o quê? Aceitação, aprovação. Queremos pertencimento, queremos fazer parte de algo. Essa é a nossa natureza. Nós somos animais sociais, né? E a venda é um exercício de ser rejeitado. E esse processo de rejeição dói. Então é muito comum a gente ver muita dificuldade, a gente tentando encontrar outras maneiras, fugindo de fazer o processo que realmente funciona. Fazer aquilo que precisa ser feito. Tomar aquele remédio amargo para chegar no resultado. Que é ser rejeitado, ouvir o não, até você conseguir colher o sim. Toda a venda, independente de produto, serviço, se é B2B, B2C, ela vai estar embasada em processo. Eu vou falar aqui do processo exatamente de escola, processo padrão, processo simples, processo direto. A venda é um funil, pessoal. Ela começa com vários cadastros, para depois você conseguir daquela base de cadastros fazer um percentual de contatos. Desses contatos vão gerar agendamentos. Agendamentos para visita dentro da sua escola. Desses agendamentos de visitas, algumas visitas vão se realizar, outras não. E dessas visitas, algumas vão ser convertidas em matrícula. Eu pus aqui um número que é associado à quantidade que eu entendo ser de alta performance. Eu tenho 100 cadastros bons. Desses 100 cadastros bons, eu vou conseguir 70 contatos. 30 eu não vou conseguir falar. 70 eu consegui falar. 35 dos 70 com que eu falei, então 50% agendaram de vir conhecer a escola. A outra metade não teve interesse, tá? Isso vai variar muito do discurso, do apelo, do motivo pelo qual eu estou fazendo aquele agendamento. Eu posso fazer esse agendamento chamando ele para vir conhecer a minha unidade. Com um assunto, olha, é uma novidade na cidade, é algo novo, inovador. Se você tem filho na nossa faixa de idade, identificou, está atraindo ele para conhecer. Mas pode ser por outro motivo. Pode ser que o cadastro você pegou em uma campanha, você pegou em um sorteio, e você está falando para ele que ele ganhou algum prêmio e chamando ele para conhecer, para ver qual prêmio ele ganhou. Ganhou uma bolsa de estudo, ganhou um brinde, o que ele ganhou.
Você também pode fazer um cadastro na escola e fazer com que o aluno preencha ali uma avaliação e emitir um certificado e ligar para o pai para fazer o agendamento para ele vir retirar o certificado de participação. Então tem várias formas de você agendar. Então, tipicamente, quando a gente fala de alta performance, é esse número que a gente está buscando. Metade dos contatos que eu fiz, eu quero agendar, eu quero conseguir agendar. Depois, 60% vão efetivamente aparecer na escola. 40% sequer vão aparecer. Desses que apareceram na escola, pelo menos metade, pessoal. Pelo menos metade aí, nós vamos tentar fechar. 60% eu pus ali para a gente tentar fechar. Então, de 100 cadastros, dependendo da campanha, dependendo da ação, dependendo da forma como a gente trabalhar, essa é a performance. Então, tem algumas variáveis que vão impactar a taxa de performance. Mas o que é fundamental aqui, pessoal, que nós estamos falando de processo. Se você não tem o processo, o acompanhamento do processo, o controle desse processo, entender como você está performando em cada uma das etapas, você não vai conseguir otimizar seus resultados. Você não vai conseguir performar bem. Então, aqui nós estamos falando do número 1, daquele ingrediente, do molho secreto que você precisa saber para ter performance de vendas na sua escola. Processo. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos falar do segundo item. Nós vamos falar de ritmo. Como eu falei agora há pouco, é antinatural vender. É antinatural buscar a rejeição, ir atrás, exercer uma atividade, executar uma atividade que exige tanto da gente. Então é muito fácil, tipicamente, o executor dessas atividades, ele vai fugir da execução dela. Ele vai deixar de fazer essas atividades. Ele vai buscar outras coisas para fazer. Ele prefere preencher uma planilha. Ele prefere atualizar um relatório. Ele prefere ligar para fazer cobrança. Qualquer outra coisa que você pedir para ele fazer, ele vai fazer primeiro do que vender. Se você der 4 atividades para ele, ele vai fazer primeiro as outras 3. E uma dessas for venda, ele vai fazer primeiro as outras 3 antes de fazer a venda. Então, pessoal, isso impacta no ritmo. Porque assim, não adianta, eu estou seguindo lá os processos, estou fazendo tudo bonitão, só que eu faço uma de manhã e uma tarde. Uma ligação para agendamento, 2, aí eu furo, eu fico de ligar, eu não consigo dar ritmo. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiro item, nós vamos pegar aquele processo, discutir como vai ser executado cada etapa do processo. Né? Então, onde nós vamos pegar o cadastro? Como nós vamos ligar e abordar o nosso cliente? Como nós vamos agendar? Qual horário nós vamos agendar? Onde nós vamos agendar? Fechamos os detalhes, nós vamos cronometrar. Nós vamos marcar o tempo. Faz a ligação aí, vamos ver como é que é. Deixa a coisa acontecer. Mede o tempo de cada tarefa, de cada atividade. E aí nós vamos criar uma meta por cada uma das etapas. Estabelece aquele número que eu passei ali. Põe a meta lá em cima. Vamos tentar alcançar aquela meta. E aí a gente vem calibrando. Nós vamos descobrir juntos se dá ou não dá, aonde está pegando, qual etapa está furando, qual etapa está sendo mais difícil. Vamos lá, vamos corrigir. É o processo de medir, ajustar, realizar, executar. Medir, ajustar, realizar. E você vai nesse ciclo PDCA, né? Nesse ciclo de desenvolvimento contínuo. Então a gente determinou ali a meta por cada etapa. Olha, vamos fazer, já que a gente gasta tanto tempo para ligar, nós vamos conseguir fazer tanto, e você trabalha tantas horas do dia fazendo isso, nós vamos conseguir tantas ligações no primeiro, na boca do funil ali. Depois, olha, se você está conseguindo agendar uma visita, um agendamento, uma recepção aqui, uma apresentação, está levando 1 hora. Eu consigo atender 8 por dia, você pode marcar, vou fechar esse horário. Então você vai realizar uma meta por etapa, tá, pessoal? Pessoal, aqui vocês vão focar na tarefa, não é no resultado final. Nesse momento é o momento de focar na tarefa e vibrar. Quantas ligações? Quantos contatos confirmados? Dos contatos, quantos agendaram? Dos agendados, quantos vieram?
eu estou focando nas tarefas. Ainda não é o resultado que paga a conta, não é a matrícula. Mas as tarefas precisam acontecer, precisam ser estimuladas, vibradas, comemoradas, celebradas, para que a gente tenha ritmo. Então, vamos lá, pessoal. Quer um número bom aqui? Um vendedor vai fazer o quê? 40, 50 ligações, se ele estiver fazendo só isso. Dessas, ele vai conseguir realizar metade, 25 contatos. Dos 25 contatos, ele vai marcar umas 10, 12 agendamentos no dia. Num dia. Dessas vão aparecer metade, vão aparecer lá 6, 7, 8, 4, vai depender, vai mudar, depende de tudo que eu estou falando. E aí dessas vocês têm que conseguir converter metade. Estou realizando e medindo, em cada uma das etapas eu tenho oportunidade de vir desenvolvendo, eu tenho oportunidade de vir melhorando. Então eu consigo ajustar, eu consigo calibrar, eu consigo mudar isso. Tá bom, pessoal? E por último, disciplina. Né? Essa palavrinha aqui é chave para o processo de venda acontecer. Então, em todo o processo, né, tanto no processo para dar ritmo, a gente vai precisar ter um alto nível de disciplina. E esse é um outro grande desafio nosso. Para isso a gente usa gestão à vista, você coloca no quadro as metas, discute isso todo começo de dia, final de dia, reuniãozinha rápida, chega com a equipe, pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo, chega de manhã, põe na lousa lá qual é o número que você quer alcançar, chega na hora do almoço, põe o número que você alcançou, quantos faltam para o período da tarde, deixa todo mundo ver, todo mundo participar, envolva a escola nesses processos, envolva a sua operação. Ela tem que ser orientada à venda, uma máquina de venda. Essa é o melhor que você pode fazer pela sua escola. Então, disciplina tem algumas ferramentinhas aí para ajudar. Terceiro, pessoal, eu vou falar aqui para vocês da habilidade. Então, olhem só, eu falei de 3 itens: processo, ritmo e habilidade. Uma pessoa extremamente habilidade, o que é habilidade, pessoal? É competência desenvolvida. Eu tenho a competência e a competência se adquire. A competência ela é desenvolvida. Eu sei vender, eu aprendi a vender, eu aprendi as técnicas de venda. E depois que eu aprendi de uma maneira consciente, eu presto atenção, eu sei fazer, aquilo passa a se tornar uma habilidade, passa a se tornar algo natural. Vou usar uma analogia simples, pessoal. Aprender a dirigir. No comecinho você tem que prestar atenção, pisa aqui, troca ali, mexe aqui, você está atento ao que você está fazendo. Quando você aprende a dirigir, mas ainda presta atenção ao dirigir, você tem a competência de dirigir, mas ainda não tem a habilidade. A habilidade ocorre quando você faz isso de uma maneira natural, sem você pensar. Você já está mudando de marcha, já está dirigindo, fazendo outras coisas, falando no celular, mandando WhatsApp e lá dirigindo, não é isso? Então, aí você já tem a habilidade de dirigir. Um vendedor, ele não precisa necessariamente ter habilidade de vendas para performar. O ideal é que aqueles 3 itens estejam em equilíbrio, sejam bons. Um bom processo bem mapeado, bem trabalhado, vendas orientada a processo. Ritmo alto, acelerado, pessoal engajado, pessoal em cima, com disciplina, fazendo o que precisa ser feito. E com habilidade, pessoal que faz naturalmente, sabe o que está fazendo. Então esse é o melhor dos cenários. Mas dificilmente você vai ter isso em equilíbrio, a gente está buscando isso o tempo inteiro. Algumas vezes alguma coisa está saindo fora, outras vezes uma coisa está melhor, outras vezes outra coisa está pior. Então a gente está falando desses 3 itens. E quando eu falo de habilidade, presta bem atenção. Eu prefiro uma pessoa orientada a processo, que siga os processos e com ritmo, do que com habilidade. Porque esse cara vende. Agora o habilidoso, o cara que sabe vender, sabe se comunicar, sabe falar bem, se ele não segue processo, se ele não tem ritmo, ele não vai performar. Então, ideal os 3, mas a habilidade, ela é, muitas vezes, é a história lá da lebre e da tartaruga, né? Não tem habilidade de correr, mas continua fazendo, vai chegar primeiro.
Então, aqui é muitas vezes isso. Muitas vezes aquele vendedor habilidoso, só que por ter muita habilidade, às vezes até ele não tem orientação a processo, tem dificuldade de seguir, tem dificuldade de disciplina, esse cara vai te dar trabalho na performance. Tá? Então, eu vou ensinar, para você desenvolver a habilidade da sua equipe, eu vou ensinar o SPIN. O S do SPIN é situation, situação. É onde você vai buscar contextualizar. Eu vou trazer um exemplo aqui de como se você estivesse falando com o pai, sobre os cursos que você quer preparar o filho, cursos de tecnologia para quais eu quero preparar o filho dele, né? Então você vai primeiro contextualizar, fazer o pai sentir aquilo, sentir a necessidade, sentir a dor. Como era quando você tinha a idade do seu filho, né? Olha só, e como você acha que vai ser quando ele tiver a sua idade? O que você quer aí? Mostrar para ele a mudança que está acontecendo na vida dele, aconteceu na vida dele, está acontecendo na nossa sociedade. Então olha só, na sua época tinha YouTube, tinha smartphone, tinha esses jogos eletrônicos. Na sua época, na idade dele, o mundo era conectado, tinha internet, informação desse jeito. Ele vai falar, não, aquela frase típica, né? A molecada de hoje nasce jogando, nasce mexendo nos aparelhos eletrônicos, sabe tudo. Na minha época não tinha isso, vai entrar no saudosismo. Agora, imagina quando ele tiver a sua idade. O quanto isso não vai estar diferente. Quantas coisas novas não vão haver. Se você sofreu essa mudança, se você viveu essa mudança, imagina a mudança que ele vai ter que lidar. Ele vai ter que lidar com um mundo muito diferente do que é hoje. Então, quando ele tiver um filho da idade dele, ele vai estar vivendo em outra realidade. Você contextualizou a situação, certo? Isso serve para falar de emprego, serve para falar, para vender qualquer coisa. Você primeiro está fazendo as perguntas. E aqui, pessoal, o SPIN, ele trabalha muito a questão da pergunta, de ouvir. Não falar, não estou apresentando meu produto. Eu estou conversando, estou diagnosticando, estou entendendo. Eu estou fazendo ele trazer as informações. O P é de problema, problem. Então ali você vai fazer ele entender o problema gerado por isso. Será que se ele aprender, nós estamos falando, já contextualizamos, já estamos na situação de que o mundo hoje é diferente do que era antes e que quando ele for adulto vai ser mais diferente ainda. Mas será que se ele aprender as mesmas coisas que você aprendeu quando criança, será que isso vai servir para ele no futuro? A resposta é claro que não. Então, quando você faz essa pergunta, ele mesmo vai trazer que ele vai precisar aprender outras coisas. E aí você vai atualizar e falar, nossa, é muito fácil a gente cair no erro de querer ensinar aquilo que nós aprendemos. A gente tenta passar para ele o que passaram para nós. Mas será que é isso que a gente precisa passar para ele? Olha a questão que você levantou na cabeça dele. E ele mesmo vai trazer a informação. Como é que ele vai lidar com esse cenário lá na frente, de um mundo totalmente diferente do que é hoje, do que ele nasceu, se ele está aprendendo o que você aprendeu lá atrás? Olha só que interessante. E aí você vai trazer para ele uma outra pergunta, a implicação disso. Quais problemas, é o I do SPIN, é a implicação. Quais os problemas que isso vai gerar para ele? Então você vai perguntar, mais uma vez, você está mantendo as perguntas, né? Se isso acontecer, como ele vai viver? Ele vai ter uma boa posição social, ele vai estar bem posicionado socialmente? Qual será o destino dele, o futuro dele, se ele não estiver preparado? Então, as implicações disso. Então, se você quer ter um filho que esteja à frente, que esteja tendo oportunidade,